Olá, tudo bem com você? Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor nosso Deus seja com você, com sua casa, com sua família. Estamos reunidos mais uma vez em nome do Senhor Jesus para louvar, bendizer o seu santo nome e para aprender da sua santa e poderosa palavra. Vamos orar? Vamos nos colocar diante dele? Pai santo e bendito, no nome do Senhor Jesus, nós nos achegamos a Ti essa noite. Pedimos que o Senhor nos dê da sua graça e da sua bênção e da sua misericórdia, Deus. Colocamos o nosso coração diante do Senhor como terra assim, fértil, preparada, arada, para receber a boa semente da sua palavra, Deus. E que esta semente venha a produzir em nós, ó Deus, frutos de salvação, frutos de consolo, frutos de alegria. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mais uma vez estamos diante do Senhor com alegria no coração, porque Ele tem nos permitido, mesmo assim, distantes um do outro, mesmo eu aqui, você aí na sua casa, que a gente o louve, o bendiga, que a gente esteja diante dEle nesse momento. Vamos louvar e bendizer o Senhor cantando Hoje é tempo de louvar a Deus.
Glória a Deus. Sempre é tempo, sempre é ocasião de louvar e bendizer ao Senhor nosso Deus. Quero saudar aqui todos aqueles que estão conosco, a Rosilene, a Mariinha Alves, a Marta e todos os demais irmãos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, pelo Instagram. Hoje nós vamos começar uma dinâmica um pouco diferente nos nossos devocionais de quarta-feira. Nós vamos estar com a nossa dinâmica em estudos de Cristologia, né? E hoje então nós vamos começar com o nosso primeiro estudo de Cristologia, porque às vezes as pessoas nos perguntam quem é Jesus, e muitas vezes a nossa resposta ela é muito simplista, ela é uma resposta muito básica, e nós precisamos melhorar as nossas respostas e até mesmo melhorar o nosso conhecimento de quem é Jesus Cristo, aquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que é a origem, a base do cristianismo. Aliás, ele é o cristianismo em si, né? E o nosso primeiro estudo de Cristologia, já visando responder a esta pergunta, quem é Jesus Cristo? Ele se baseia em Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 5. Convido você a abrir sua Bíblia, então, em Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 5, para que nós possamos ler, então, e responder a essa questão. Quem é Jesus Cristo? Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, então nós temos aí a palavra do Senhor que nos diz: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Amém. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, no nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor e pedimos que nós sejamos iluminados pela Tua santa palavra, ó Deus, que ela possa trazer vida aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Então a primeira resposta que nós temos de quem é Jesus, nós vamos baseá-la nesse texto de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 5. Assim diz a palavra do Senhor, né? Quando chegou a plenitude do tempo. Primeira coisa que nós precisamos entender é essa questão de plenitude do tempo. Então, quando o tempo de Deus, o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, chegou à sua plenitude, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar, para resgatar todos aqueles que estavam sob a lei, a fim de que todos nós recebêssemos a adoção de filhos. É interessante quando nós pensamos em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é como se fosse um grande e poderoso imã. Muitas pessoas são atraídas a ele e muitas pessoas são repelidas. Você já tentou aproximar um imã, dependendo do lado que você coloca dois ímãs juntos assim, eles não se juntam, não se conectam de forma alguma. Com o cristianismo é da mesma forma. E nós vemos aqui, você está vendo aí na sua tela, uma frase de John Lennon, vocalista dos Beatles, que diz que o cristianismo acabaria. Veja o que ele disse: o cristianismo acabará, ele desaparecerá. Eu não preciso argumentar sobre isso. Eu tenho certeza que o tempo provará que é verdade. Nós somos mais populares que Jesus agora, dizia esse grande vocalista aí do grupo Beatles, no auge deles ali. Ele não poderia estar mais enganado, não poderia estar mais equivocado, porque o cristianismo, desde as suas origens até hoje, permanece firme, inabalado.
Porque ele é mantido, ele é sustentado pelo próprio Deus. Este evento relatado por Gálatas, que diz que na plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho, foi o maior acontecimento da história. E a grande verdade que nós vemos, meus queridos, é que ninguém ao longo da história foi tão popular e ao mesmo tempo tão impopular como Jesus Cristo. Ninguém causou tanto impacto sobre o mundo, tanto que ele dividiu a história em antes e depois dele. Nós estamos aí vivendo o ano de 2020 depois de Cristo, depois do nascimento dele, depois do advento de Cristo Jesus. E ao longo do tempo, ao longo desses 2000 anos, ninguém, absolutamente ninguém foi tão popular como ele. E ninguém também foi tão impopular, tão rejeitado, tão perseguido, tão difamado, tão maltratado quanto Jesus Cristo. Mas a pergunta que nos fica é, afinal, quem é esse homem que dividiu a história? Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus de Nazaré? Existem muitas respostas para essa pergunta, meus queridos. Muitas. Depende da filosofia, depende da corrente histórica, depende da religiosidade. Né? Os muçulmanos, por exemplo, dizem que Jesus foi um profeta, mais um dos profetas. Alguns filósofos dizem que ele foi um grande homem que influenciou um povo ali há um tempo atrás. São muitas respostas. Entretanto, muitas dessas respostas são ou equivocadas ou até mesmo mentirosas a respeito de Jesus. Então, onde nós podemos encontrar a resposta correta? Onde nós podemos encontrar a resposta certa de quem é Jesus Cristo? A Bíblia é o único lugar onde se pode encontrar o Jesus verdadeiro. A Bíblia é o único lugar seguro para nós encontrarmos a resposta certa, a resposta correta. A Bíblia, a revelação da palavra de Deus, é a fonte que nos diz quem é Deus, o Pai, quem é Jesus, o Cristo, e quem é o Santo Espírito. Todo esse livro, ele gira em torno de Cristo Jesus. O Antigo Testamento anunciando a sua vinda. O Novo Testamento relatando o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus e o início da sua igreja. Portanto, nossas respostas para a pergunta quem é Jesus serão todas elas respostas bíblicas. A Bíblia é o único lugar onde se encontra o Jesus verdadeiro. Não é na filosofia, não é na religiosidade simplesmente, não é nas crendices populares, mas é na própria revelação de Deus contida na sua santa e poderosa palavra. A resposta bíblica para quem é Jesus, e nós vamos tratar disso em 10 estudos, sendo hoje o primeiro desses estudos, a primeira resposta bíblica, e da qual todas as demais dependem, é: Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Quando alguém te perguntar quem é Jesus, a sua primeira resposta deve ser essa: Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Aleluia. Vamos ver o que significa isso? O título de Filho unigênito está intimamente ligado ao conceito da divindade de Jesus.
E a primeira coisa que fica implícito nisso é a preexistência do Filho. O Filho, como parte essencial da Trindade, sempre existiu. Sempre. Mas Jesus, ele passou a existir desde que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender e entender a eternidade do Filho. E para isso nós vamos aqui a este conceito, o conceito de unigênito. O que significa unigênito? Significa que Jesus é o único Filho eternamente gerado do Pai. Nós encontramos isso aí na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 2, seção 3, que fala a respeito da Trindade Santa e que fala a respeito de Jesus. Jesus é o único Filho de Deus gerado por Deus. Eu e você somos filhos de Deus também, mas não somos filhos gerados por Deus, no sentido mais essencial da palavra gerar. Nós somos filhos criados por Deus e adotados por Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso, nada mais errado do que aquela afirmação que diz: todo mundo é filho de Deus. Deus tem um único filho gerado por ele. E tem mais uma multidão de filhos adotivos inseridos na sua paternalidade por meio de Jesus Cristo. Por isso o autor de Gálatas diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho para quê? Para que nós recebêssemos através dele a adoção de filhos. Veja o que o anjo diz a Maria a respeito de Jesus. Lucas, capítulo 1, versos 30 e 32. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Esse é o Jesus, o filho de Maria, mas ele é também filho do Altíssimo, filho de Deus. O envio de Jesus, conforme Gálatas nos revela, é a concretização do plano divino estabelecido desde a fundação do mundo, anunciado, dito ainda no Éden, Gênesis capítulo 3, verso 15, e manifestado à humanidade finalmente em Belém da Judéia. Nós lemos lá em Efésios que Deus nos abençoou, Deus nos predestinou, Deus nos chamou para a adoção de filhos antes da fundação do mundo. Antes que o mundo passasse a existir, Deus já havia nos chamado em Cristo, já havia nos predestinado para Ele. E quando nós olhamos para o anúncio de Jesus Cristo como Salvador, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, sabia disso? Você sabia que o primeiro anúncio de Jesus está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando o Senhor diz à serpente que o descendente da mulher irá esmagar a sua cabeça. Ele está falando de quem? De Jesus Cristo. É o primeiro anúncio de Cristo. É o chamado proto-evangelho, o projeto de evangelho. O evangelho ali é como se fosse a primeira luz do dia. Já viu o dia amanhecer? Os primeiros raios surgem ali colorindo o céu, tingindo o céu,
e a luz vai subindo até que se torna dia perfeito. Assim, meu querido, quando nós vemos ali em Gênesis 3,15, o anúncio de Jesus, o descendente da mulher que viria para nos resgatar para Deus, é o primeiro raiar da aurora. É o primeiro raio de sol no horizonte. E aí vai se fazendo o dia, vai aumentando a luz no decorrer da história, até que a luz perfeita se faz na plenitude dos tempos, quando Jesus Cristo nasce em Belém da Judéia. Aleluia. Olhando para isso, olhando para a história, então nós vemos a respeito de Jesus Cristo, quem Ele é. Ele é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Por isso ele é verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele. E quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais, com todas as enfermidades comuns, com todo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e também da substância dela. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 8, seção 2, nos revela essa maravilhosa verdade. Jesus Cristo, a respeito de si mesmo, diz, quando ele conversa com Nicodemos, e que é a essência do Evangelho, como eu sempre costumo dizer. Relatado João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Deus, na plenitude dos tempos, enviou Jesus para a nossa salvação. Veja bem, meu querido e minha querida, qual é o propósito de Deus com o envio do seu Filho? É que nós recebêssemos a vida eterna que nossos primeiros pais perderam ali no Éden. Quando o homem, quando Adão, quando Eva escolheram pecar, quando o ser humano escolheu pecar, a morte entrou no mundo. Mas Deus envia o seu Filho unigênito, o único gerado por Ele, para que nós recebamos vida e vida eterna, para que nós tenhamos vida e vida eterna. Este é o grande propósito do envio de Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Filho unigênito, gerado do Pai, tem a mesma natureza do Pai. Uma criança que cresceu diferente de todas as outras, que é diferente de todas as outras, porque ela é filho de Deus, mas ela também é descendente da mulher. Como João diz, o Verbo, a palavra divina que se fez carne e que habitou entre nós. Capítulo 1, verso 14 do Evangelho de João, ele diz isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Como foram privilegiados aqueles que puderam, como o próprio apóstolo João disse, escrevendo a sua primeira carta, apalpar, ouvir, enxergar a manifestação da vida eterna que estava com o Pai e que agora veio habitar com os homens. Mas o próprio Jesus Cristo diz que mais abençoados somos nós hoje. Mais abençoados somos eu
e você. Porque nós não vemos com os nossos olhos carnais, mas com os olhos da fé. Nós enxergamos Jesus e nele cremos. Por isso a palavra de Deus, através do Senhor Jesus, diz que mais abençoados são aqueles que não o enxergaram, que não o apalparam, mas que creem e que o têm como Senhor e Salvador. Nós experimentamos a glória, essa glória aqui, a glória do unigênito, pela fé, como o próprio Senhor Jesus diz: se creres, verás a glória de Deus. Nós enxergamos a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pelos olhos da fé. Aleluia. Pedro confessa ali, quando ele é interrogado no Evangelho de Mateus pelo próprio Senhor Jesus, ao que Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz: bem-aventurado és, Simão, porque foi o próprio Deus quem te revelou isso. Bem-aventurados são todos aqueles a quem o Senhor revela Jesus Cristo, o Filho dele, o Filho do Deus vivo. E assim, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, lá em João capítulo 17, na sua oração sacerdotal, diz: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Que palavras maravilhosas. O Filho pedindo que o Pai agora o glorifique, e assim ele glorifica ao Pai, a fim de que a vida eterna seja concedida a todos nós. E preste atenção no versículo 3, meu querido, minha querida. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus Cristo foi enviado para nos dar vida eterna, para nos revelar quem é o Pai, para pagar o preço dos nossos pecados. Assim ele é glorificado na cruz do Calvário e na sua ressurreição. E assim eu e você recebemos de Deus essa vida eterna. Em que consiste a vida eterna? Em acreditar no único e verdadeiro Deus e acreditar em Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Que verdade gloriosa, que coisa maravilhosa nós temos neste fato. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho unigênito do Pai. Tudo mais que eu e você cremos a respeito de Jesus Cristo depende desse título, dessa verdade. Se Jesus não fosse o Filho unigênito de Deus, ele não seria nada para nós. Ele não teria nenhum valor. Ele não poderia exercer o seu ministério, não poderia nos dar vida, não poderia nos salvar, não poderia nos resgatar. Assim, a Confissão de Fé de Westminster nos diz: aprove Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, o seu Filho, para ser o mediador entre ele
e nós, para ser profeta, para ser sacerdote, rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo. E Deus deu-lhe, desde toda a eternidade, um povo para ser sua semente, e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Percebem como tudo mais está atrelado, está amarrado a essa verdade de que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus? Percebe que se Jesus não fosse Filho de Deus, nada mais faria sentido? A nossa fé, a nossa percepção seria absolutamente vazia. Todas as verdades dependem de acreditarmos nisso, em que Deus é o único e verdadeiro Deus e que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele é o Salvador da sua igreja. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o juiz deste mundo. Assim, Hebreus capítulo 1, verso 3, pode dizer que Jesus, o Filho, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus, que Jesus sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, e que Jesus, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus, ou seja, da majestade nas alturas. Este é Jesus, o Filho unigênito de Deus. Agora, Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versos 8 e 9, faz uma advertência. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los, ou seja, venha a enganá-los, venha, para usar uma palavra aqui do nosso Goiás, a engambelar vocês com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Por quê? Porque nele, Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. As filosofias, as tradições, as falsas religiões e tudo mais tentam nos engambelar conforme a sua tradição, conforme os seus rudimentos, conforme os seus pensamentos falaciosos, sofismáticos. Não. Nossa vida depende dessa grande verdade. Cristo Jesus é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Por quê? Porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Aleluia. Assim, meus queridos, nós então chegamos a esta conclusão. Quem é Jesus? Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. E olhando para estas afirmações, olhando para essa resposta, a primeira resposta, o primeiro estudo de Cristologia, aonde nós devemos ser levados, aonde o nosso coração deve ser levado, deve nos levar à rendição a Cristo, deve nos levar a aceitar o senhorio de Cristo, porque Ele é o Filho de Deus, que foi enviado ao mundo na plenitude dos tempos, para nos fazer, para nos conceder
a adoção de filhos de Deus. Guarde essa verdade no seu coração. O que devemos fazer então, diante dessa verdade? Pedir que Ele, o Cristo, nos sustente, nos guarde, nos proteja como propriedade preciosa sua. Que Ele zele de nós com suas mãos bondosas e que Ele nos conduza para a vida eterna que está nele, que é Ele mesmo, morto e ressurreto na cruz em nosso favor. Que nós creiamos nisso. Como saber mais a respeito de quem é Jesus? Como saber mais a respeito de Cristo? Através da sua revelação, através da sua palavra. Aqui nós encontramos tudo o que nós precisamos saber a respeito de Cristo. Leia a Bíblia, converse com Ele, ore, fale com Ele, peça que Ele se revele a você, para que Ele se mostre a você. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pelo envio de Cristo Jesus, a plenitude dos tempos para a nossa salvação. Ó Deus Santo e Bendito, nós nos colocamos diante da Tua graça e da Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor nos conceda nessa hora que nós sejamos envolvidos pela manifestação do Seu amor em Cristo Jesus. E que assim nós recebamos do Senhor a salvação e a vida eterna. Deus Santo e Bendito, nesses dias tão confusos em que vivemos, de tantas incertezas, de tantas ansiedades, nos concede ancorar nossas vidas em Cristo Jesus, o Teu Filho unigênito. Nos concede que a nossa vida seja guardada firme e segura na esperança daquele dia glorioso em que o Teu Filho, soada a última trombeta, voltará por entre as nuvens para resgatar a sua igreja. Te louvamos e te bendizemos porque o Senhor nos guarda e nos protege como herança do Teu Filho, Pai amado. Pedimos que sejamos libertos dessa pandemia, sejamos libertos, Senhor, desses momentos confusos pelos quais passamos, mas que sejamos, sobretudo, libertos da morte eterna e do pecado, por meio do sangue de Cristo derramado na cruz. Pai Santo e Bendito, guarde e protege as famílias, dá, Senhor, consolo aos corações enlutados, dá, Senhor Deus, alegria aos corações entristecidos, que nós possamos encontrar alegria nesta verdade tremenda que a Tua palavra nos revela. Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. É no nome dele que te oramos. Amém e amém. Amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sua casa, e sobre todo o povo de Deus pela face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Vamos caminhar juntos nesses estudos sobre Cristologia, aprendendo quem é Jesus. Primeira resposta: quem é Jesus? Ele é o Filho unigênito de Deus. Permitindo Deus, em breve estaremos de volta com mais um momento de estudo, com mais um momento de devoção, com mais um momento de adoração ao Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Até lá.